Meu nome é Isadora Cavalcante. Tenho 42 anos e cheguei em casa para comemorar a maior promoção da minha carreira, apenas para encontrar meu marido na nossa cama com a minha própria irmã. Antes de eu lhe contar sobre a vingança calculada que custou a eles tudo o que tinham, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. Eu adoro ver até onde minhas histórias viajam, então sinta-se à vontade para compartilhar de qual cidade você está sintonizando. Isso realmente alegra o meu dia. Agora deixe-me levá-lo de volta àquela tarde. A tarde em que minha vida se dividiu em um antes e um depois. Era uma terça-feira, pouco depois das 15h. O horizonte de São Paulo estava nítido contra um céu azul brilhante, mas eu mal notei. Meu coração era um tambor contra minhas costelas, um ritmo de triunfo puro e não adulterado. Eu tinha acabado de sair do escritório Silveira Prado Advogados, não apenas como uma advogada litigante sênior, mas como uma sócia sênior. As palavras ainda ecoavam nos meus ouvidos, ditas por um homem que eu respeitava há 20 anos. Isadora, esta promoção já passou da hora. Ninguém merece isso mais do que você. Os últimos 6 meses tinham sido um borrão de semanas de trabalho de 60 horas, movidas a café preto e a pura vontade de vencer o caso Farmaluz. E nós tínhamos. O acordo foi histórico. Apenas o meu bônus já era o suficiente para finalmente silenciar as preocupações financeiras que tinham sido um zumbido baixo de ansiedade em nossa casa durante o último ano. Meu marido, Cássio, estava tão estressado. O novo empreendimento de marketing dele, ele dissera, era um ralo de dinheiro. Tantas madrugadas, tantos telefonemas abafados e preocupados. Eu tinha trabalhado até o osso, não apenas pela promoção, mas por nós, por ele, para dar a ele o espaço de manobra que ele precisava. Uma garrafa de Veuve Clicquot estava no banco do passageiro ao meu lado, fria ao toque. Eu mal podia esperar para ver o rosto dele. Eu imaginei tudo. Eu entraria, estouraria a rolha e diria a ele que nossos problemas com dinheiro tinham acabado. Então eu contaria a ele sobre a viagem surpresa para o Vale dos Vinhedos que eu havia reservado para o nosso aniversário. Uma semana de sol e vinho, apenas nós dois. Entrando na nossa garagem no bairro de Moema, um lampejo de confusão me atingiu. O BMW prata do Cássio já estava lá. Isso era estranho. As reuniões com clientes dele às terças-feiras sempre terminavam tarde. Sempre. Eu dei de ombros. Talvez a reunião dele tenha terminado cedo. Talvez ele tenha vindo para casa para me fazer uma surpresa. Um sorriso tocou meus lábios enquanto eu pegava o champanhe em minha pasta. A casa estava silenciosa enquanto eu entrava. Silenciosa demais. Cássio, eu chamei, colocando minhas coisas na entrada. Querido, cheguei. Nenhuma resposta. Apenas o leve e rítmico ranger das tábuas do piso vindo do andar de cima. Então eu os vi. A primeira migalha em uma trilha que levava à destruição do meu mundo. Os sapatos de couro italiano tamanho 40 e 3 dele. Aqueles que eu havia comprado para o aniversário dele, chutados de forma descuidada ao lado da porta da frente. Eu franzi a testa. Cássio era meticuloso. Ele nunca deixava os sapatos dele ali daquele jeito. Meus olhos seguiram o caminho à frente. O blazer azul marinho dele estava pendurado no corrimão, balançando ali como uma bandeira de rendição. Alguns degraus acima na grande escadaria, a camisa social branca dele jazia retorcida, como se tivesse sido arrancada às pressas. Meu sangue gelou. Um nó de puro pavor apertou no meu estômago. Comecei a subir as escadas, minha mão agarrando o corrimão de madeira, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O ranger vindo do nosso quarto estava mais alto agora, acompanhado por um murmúrio baixo de vozes. Não vozes. Uma voz de mulher. Meu cérebro lógico de advogada tentou encontrar uma explicação. A TV, um podcast, mas eu sabia. Bem no fundo das minhas entranhas, eu sabia. Cheguei ao topo da escada. O som vinha do nosso quarto. A porta estava ligeiramente entreaberta. E não era mais apenas uma voz. Era um gemido. Um som suave e sem fôlego que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Então eu ouvi a voz dele. Um gemido profundo que era familiar até demais. Minha mão congelou, pairando sobre a maçaneta de latão. Minha respiração falhou na minha garganta. Fiquei ali paralisada,
a poucos centímetros da cena da demolição da minha vida. E então eu a ouvi de novo. Ela gritou o nome dele. E naquele único som encharcado de paixão, eu reconheci a voz. Não era a voz de uma estranha, não era a voz de alguma mulher anônima. Era a voz da minha irmã Clarice. O mundo não parou simplesmente. Ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços silenciosos. O ar foi sugado dos meus pulmões. Pareceu um soco no estômago. Tão rápido e brutal, eu não consegui sequer fazer um som. Minha própria irmã, na minha casa, na minha cama, com meu marido. Cada lembrança dos conselhos fraternais dela passou pela minha mente. Você trabalha demais, Isa. O Cássio se sente negligenciado. Vocês dois precisam se reconectar. Tudo isso era uma mentira. Uma performance doente e distorcida. Eu deveria ter gritado. Eu deveria ter escancarado aquela porta e feito chover fogo do inferno sobre eles. Cada instinto primitivo me dizia para libertar o furacão de fúria e dor que estava se formando dentro de mim. Mas eu não fiz isso. Algo mais assumiu o controle. Algo frio, quieto e preciso. Dei um passo para trás da porta, depois outro. Meus movimentos foram silenciosos, deliberados. Eu os deixei terminar. Eu os deixei ter o seu momentozinho sórdido, porque naquele instante de traição pura e não adulterada, eu soube de uma coisa com absoluta certeza. Eles poderiam ter esse momento, mas o final desta história, o final real, pertencia a mim. Eu recuei pelo corredor, meus pés se movendo no piloto automático. Entrei furtivamente no banheiro de hóspedes, aquele diretamente em frente ao nosso quarto, e fechei a porta suavemente, sem sequer ousar destrancar a fechadura. Os sons ainda eram audíveis através da parede, um ritmo abafado do meu coração partido. Minha mão estava tremendo, mas minha mente estava súbita e assustadoramente clara. Meu polegar deslizou pela tela do meu telefone, passando pelos registros de chamadas, passando pelas minhas mensagens, e parou. Pressionei o pequeno círculo vermelho na tela do aplicativo de gravação de voz. O cronômetro na tela do meu telefone brilhou. 2 minutos e 37 segundos. 2 minutos e 37 segundos da verdade mais feia que eu já havia conhecido, capturados em um arquivo digital. Os sons do outro lado do corredor finalmente pararam, substituídos por um silêncio que de alguma forma era mais alto, mais pesado. Eu podia ouvir o chuveiro sendo ligado, limpando as evidências como se pudessem lavar o que haviam feito. Inclinei minha cabeça para trás contra o azulejo frio da parede do banheiro. Minha própria respiração estava irregular nos meus ouvidos. O mundo fora daquela porta havia deixado de existir. Havia apenas o zumbido nos meus ouvidos e uma apresentação de slides de memórias, agora contaminadas e grotescas, tocando em loop atrás dos meus olhos. 6 meses atrás foi quando isso começou. Lembrei-me da noite perfeitamente. Estávamos sentados na ilha da cozinha, uma garrafa de vinho pela metade entre nós. Eu estava exausta, recém-saída de um dia de 14 horas de depoimentos. Cássio estava girando seu copo, com um olhar preocupado no rosto. Isa, ele disse, com a voz baixa, precisamos falar sobre dinheiro. Ele expôs tudo. A agência de marketing dele estava lutando para conseguir um grande cliente. O fluxo de caixa estava apertado, mas ele tinha uma ideia, um empreendimento paralelo que ele chamava de Ápice Soluções Inovadoras. Era brilhante, disse ele, uma vitória garantida. Ele só precisava de um pouco de dinheiro inicial para tirá-lo do papel. Um empréstimo comercial. É o nosso futuro, querida. Ele sussurrou, pegando minha mão. Os olhos dele eram tão sinceros. Apenas um pequeno empurrão para nos ajudar a superar essa fase difícil. Eu não pediria se não fosse importante. Eu confiava nele. Claro que eu confiava nele. Ele era meu marido, meu parceiro. No dia seguinte, fui ao banco com ele. Observei minha assinatura ir para a papelada ao lado da dele. R. 150 mil. Senti uma pontada de ansiedade, mas então olhei para o rosto esperançoso dele e reprimi isso. Nós éramos uma equipe, é isso que as equipes fazem. Mais ou menos na mesma época, Clarice começou a vir mais à nossa casa. Minha linda e vibrante irmãzinha, a influenciadora de estilo de vida de sucesso. Ela sentava comigo na varanda dos fundos, com uma xícara de chá de ervas nas mãos, a testa franzida de preocupação. Você parece cansada, Isa, ela dizia, a voz pingando simpatia. Você está trabalhando demais. Eu ria disso. O caso Farmaluz é um monstro,
Vai acabar logo. Mas e o Cássio? Ela pressionava, inclinando-se de forma conspiratória. Ele parece tão distante ultimamente. Ele me disse que se sente negligenciado. Você tem certeza de que não o está afastando? Eu senti um lampejo de atitude defensiva, depois culpa. Será que eu estava? Eu estava tão focada na minha carreira, em garantir o nosso futuro, em pagar pela vida que havíamos construído. Talvez ela estivesse certa. Você só precisa dar um tempo a ele, ela aconselhou, apertando minha mão. Ele está sob muita pressão com o novo negócio. Seja paciente com ele. E eu fui. Eu fui paciente. Eu fui solidária. Quando ele disse que tinha que voar para Campos do Jordão para uma conferência de fim de semana com potenciais investidores, eu arrumei a mala dele. Quando ele tinha sessões de estratégia noturnas que o mantinham fora até a meia-noite, eu deixava um prato de comida esquentando no forno. Cada desculpa, cada mentira que eu havia engolido inteira, temperada com o amor confiante que eu tinha por ele. E cada mentira havia sido endossada pelos sussurros preocupados da minha própria irmã. Eu agora percebia que cada uma das noites dele fora batia perfeitamente com uma noite em que Clarice supostamente estava fora para uma noite das garotas ou em um retiro de yoga. Eles não estavam apenas me traindo. Eles estavam conspirando, fazendo gaslighting comigo na minha própria casa, me fazendo sentir como a parceira fracassada enquanto eles riam nas minhas costas, gastando o dinheiro que eu estava me matando para ajudar a ganhar. O chuveiro do outro lado do corredor desligou. Ouvi as vozes abafadas deles, suaves e íntimas. Meu coração, que eu achava que não poderia se partir ainda mais, se abriu novamente. A dor foi tão física que pareceu que minhas costelas estavam rachando. Olhei para mim mesma no espelho. Meu terno chumbo ainda estava perfeitamente passado, meu batom sem borrar. Eu parecia a advogada de sucesso que havia saído do escritório 1 hora atrás. Mas a mulher olhando de volta para mim era uma estranha. Os olhos dela estavam vazios, assombrados por uma verdade tão feia que havia queimado tudo o que ela achava que sabia. A mulher no espelho não era mais uma esposa. Ela não era uma irmã. Ela era uma promotora. E o caso dela tinha acabado de começar. Salvei o arquivo de áudio. Rotulei-o como evidência anexo A. Então o carreguei para um servidor em nuvem seguro, criando 3 backups separados. Saí do banheiro com o silêncio de um predador, meus saltos não fazendo som algum no carpete grosso do corredor. A casa estava quieta, quieta demais. Eles provavelmente estavam no quarto se vestindo, preparando suas máscaras de normalidade. Meu escritório era meu santuário, o único cômodo da casa que era inteiramente meu. Fechei a pesada porta de carvalho atrás de mim, o clique da fechadura soando como o engatilhar de uma arma. A dor ainda estava lá, um núcleo branco e quente no meu peito, mas ao redor dela o gelo estava se formando. O luto quente e bagunçado da vítima estava congelando, tornando-se a precisão fria e dura da litigante. Sentei-me na minha cadeira de couro e abri o laptop do Cássio. Era um MacBook prata elegante do qual ele tinha tanto orgulho. Um presente meu depois que ele conseguiu sua última grande conta. Por 3 anos, a senha dele havia sido a mesma. Foi uma escolha sentimental, ele me disse. O dia em que trouxeram o primeiro cachorro deles do abrigo para casa. Outra mentira. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu digitei CM0518, o nome dela e a data de nascimento dela. A tela se iluminou, me concedendo acesso. Uma risada amarga e sem humor escapou dos meus lábios. A arrogância, a pura e insultante arrogância. Comecei pelo e-mail dele. Era principalmente trabalho, correspondência com clientes, mas havia uma pasta separada chamada Henderson, o cliente que supostamente exigia todas aquelas reuniões até tarde da noite. Eu cliquei para abrir. Estava cheia de e-mails entre ele e um único contato. CM, não Clarice Meirelles, sua cunhada. CM. As iniciais do nome de solteira dela, Catarina Meirelles. Esperto. As linhas de assunto eram todas de negócios. Sessão de estratégia de terça-feira. Revisão de portfólio. Projeções do 3 grau trimestre. Mas o conteúdo era tudo menos isso. Eram cartas de amor disfarçadas de linguagem corporativa. Sessão de estratégia de terça-feira confirmada era código para uma reserva de hotel. Preciso revisar os detalhes do portfólio pessoalmente significava eu sinto sua falta.
O cliente quer uma consulta prolongada se traduzia em vamos passar a tarde toda na cama. Em seguida, abri o navegador da web dele. O histórico era um mapa da traição dele. O Hotel Renaissance no centro da cidade todas as terças-feiras à tarde durante 6 meses. O Marriott para jantares com clientes às quintas-feiras. Um hotel boutique em Itu para um fim de semana que ele me disse que era uma viagem de golfe solo. Coincidia perfeitamente com o fim de semana em que Clarice estava em seu retiro de yoga. Abri as faturas do nosso cartão de crédito conjunto online. Faturas que, admito, eu não olhava de perto há anos. Eu administrava minhas próprias finanças. Eu confiava a ele as dele. Que tola eu tinha sido. As cobranças estavam todas lá. Um rastro de papel digital da infidelidade dele. Taxas de serviço de quarto para champanhe e morangos. Taxas de check-out tardio. Pacotes de spa para 2. Mas a verdadeira bomba, aquela que transformou isso de um caso de divórcio simples e desprezível em algo muito mais sombrio, estava em seu armazenamento em nuvem. Uma pasta rotulada Ápice, o novo empreendimento dele, aquele que eu havia financiado. Eu cliquei para abrir. Dentro não havia um plano de negócios. Não havia listas de clientes, nem estratégias de marketing. Havia extratos bancários de uma empresa de fachada e uma cópia do documento do empréstimo com a minha assinatura perfeitamente falsificada na segunda página, autorizando-o como o único operador da conta. Eu vi o nosso dinheiro, o meu dinheiro, fluindo para fora. Um pagamento de R$4.200 todo mês, percebi, para uma empresa de administração de propriedades. Uma busca rápida confirmou minha suspeita. Era o aluguel mensal de um apartamento de luxo na Vila Nova Conceição. O titular do contrato, C. Meirelles. Havia recibos de vestidos de grife, joias caras e passagens aéreas de primeira classe. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava me roubando. Ele e minha irmã haviam orquestrado um longo golpe usando minha confiança e meu salário suado para financiar a vida secreta deles. Este não era um crime passional. Isso era furto qualificado com um rosto sorridente. A fúria que estava congelando lentamente dentro de mim agora começava a queimar. Era uma raiva limpa e pura. Eu trabalhei com velocidade metódica, meus dedos voando pelo teclado. Captura de tela após captura de tela. Cada conta de hotel, cada e-mail incriminatório, cada transferência bancária fraudulenta. Salvei cada imagem, registrei a data e a hora e as classifiquei em um arquivo mestre recém-criado em meu servidor seguro. O arquivo foi rotulado Processos de Divórcio Cavalcante contra Cavalcante. Puxei a última peça do quebra-cabeça, o relatório do investigador particular que eu havia contratado há 3 semanas. Meus instintos de advogada estavam gritando comigo que algo estava errado, mesmo que meu coração não quisesse ouvir. O relatório foi conciso e brutal. 24 fotos no total. Cássio e Clarice se beijando do lado de fora de seu apartamento secreto, de mãos dadas no carro dele, entrando no Hotel Renaissance juntos, o braço dele enrolado possessivamente em torno dela. Cada imagem tinha o carimbo de data e hora e marcação geográfica. Evidências com qualidade de tribunal. Eu me recostei na minha cadeira. O arquivo estava completo. 6 meses das mentiras deles, do roubo deles, da traição deles. Tudo condensado em uma única arma digital de destruição em massa. Os sons no andar de cima haviam parado há muito tempo. Uma tábua do piso rangeu acima de mim. Eles estavam se preparando para descer e mentir na minha cara. Mas eles não tinham ideia. Eles achavam que eram os jogadores e eu era o peão. Eles não tinham ideia de que eu tinha acabado de virar o tabuleiro. O jogo era meu agora, e eu estava prestes a reescrever as regras. Se você ainda está ouvindo, por favor me ajude curtindo este vídeo e comentando o número 1 abaixo. Isso me permite saber que você me deu um like e me diz que você está bem aqui comigo nesta jornada. Seu apoio é um incentivo incrível para mim. Por favor, comente o número 1 e deixe-me contar o que aconteceu em seguida. Eu não esperei por eles. Saí do meu escritório, deixando o laptop aberto, a tela brilhante, um testemunho silencioso de seus crimes. Eu me movia pela minha própria casa como um fantasma, um espectro da mulher que havia vivido ali apenas 1 hora antes. Na cozinha, fui direto para a geladeira de vinhos. Passei reto pelo champanhe comemorativo que parecia uma piada cruel agora. Em vez disso, peguei uma garrafa do Ó Prisioneiro,
um blend tinto encorpado e escuro que estávamos guardando. Pareceu apropriado. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu o desarrolhava. O som ecoou na casa silenciosa. Peguei 3 taças, não 2, 3. Despejei uma medida generosa em cada uma, o líquido vermelho profundo girando como sangue no cristal. Então carreguei as 3 taças para a sala de estar e as coloquei sobre a mesa de centro de carvalho maciço. Um triângulo perfeito, uma para mim, uma para meu marido e uma para minha irmã. Acomodei-me na minha poltrona favorita, aquela com uma visão clara da escada, e esperei. Eu não tive que esperar muito. Passos na escada. Era Cássio. Ele apareceu na porta, uma visão de engano casual. O cabelo dele ainda estava úmido do chuveiro que ele havia compartilhado com a minha irmã. Ele usava uma camisa polo limpa e um sorriso que não chegava aos olhos dele. Um sorriso culpado. Ei, Isa, ele disse. A voz um pouco animada demais. Não ouvi você entrar. Como foi no escritório? O escritório foi bem, Cássio, eu disse. Minha voz uniforme e calma. Isso pareceu surpreendê-lo. O caso Farmaluz foi encerrado. Me tornei sócia sênior. O sorriso dele aumentou desta vez com alívio genuíno. Amor, isso é incrível. Nós temos que comemorar. Ele começou a vir na minha direção, com os braços abertos para um abraço. Nós vamos, eu disse, levantando uma mão para impedi-lo. Mas estamos esperando o nosso outro convidado. Ele congelou no meio do passo, a confusão piscando em seu rosto. Convidado? Quem? E bem na hora, a escada rangeu de novo. Era Clarice. Ela estava tentando ficar quieta, tentando sair sorrateiramente pela porta dos fundos, como provavelmente já havia feito dezenas de vezes antes. Mas nossa velha casa vitoriana traía todos os segredos. Clarice, eu chamei, minha voz doce como veneno. Você poderia se juntar a nós. Tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com a minha família. Os passos pararam. O silêncio na casa era absoluto, um laço se apertando. Então, lenta e relutantemente, ela apareceu na porta atrás de Cássio. Ela usava uma das velhas camisetas de banda de Cássio sobre os jeans dela, o algodão macio e gasto pendurado solto em sua estrutura. O cabelo dela estava bagunçado, o batom sumido. Quando os olhos dela encontraram os meus e ela me viu sentada ali tão calma com 3 taças de vinho na mesa, o rosto dela ficou branco como um lençol. Isa, ela sussurrou, meu nome sendo uma confissão em seus lábios. Olá, irmã, eu disse, gesticulando para o sofá. Por favor, ambos, sentem-se. Temos muito a comemorar. Os olhos de Cássio dispararam entre mim e Clarice, o pânico finalmente surgindo. Ele era um animal encurralado, procurando por uma fuga que não existia. Isa, o que está acontecendo? Ele gaguejou. Você está agindo estranho. Estou? Tomei um gole lento do meu vinho. Sinto-me incrivelmente clara pela primeira vez em 6 meses. Ele abriu a boca para mentir de novo. Eu podia ver a negação se formando nos lábios dele. Olha, seja lá o que você esteja pensando, não é o que parece. Sério? Coloquei minha taça na mesa e peguei meu telefone na mesa lateral. Não disse mais nenhuma palavra. Apenas apertei o play. O som que encheu nossa linda sala de estar iluminada pelo sol era obsceno. Era o arquivo de áudio de menos de 1 hora atrás. 2 minutos e 37 segundos da traição sórdida deles perfeitamente claros. Os gemidos sem fôlego de Clarice. Os gemidos profundos de Cássio. A voz dela gritando o nome dele. Eu só deixei tocar por 10 segundos. Foi mais do que suficiente. Apertei o stop. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice soltou um som como um pulmão perfurado e afundou no sofá, com o rosto enterrado nas mãos. Cássio apenas ficou ali, com a mandíbula travada, sua confiança de sala de reuniões estilhaçada em 1 milhão de pedaços. Porque parece exatamente o que parece, eu disse, com a voz perigosamente suave. Ele encontrou a voz, um sussurro áspero e furioso. Você nos gravou? Como você pôde? Como eu pude? Uma risada real, afiada e sem humor, rasgou minha garganta. Essa é a pergunta que você está fazendo agora. Eu balancei minha cabeça. Mas na verdade a gravação foi apenas para dar o clima. A evidência real está muito mais documentada. Ele ficou me olhando inexpressivamente. Eu continuei. Como as cobranças no Hotel Renaissance todas as terças-feiras nos últimos 6 meses. Ou o Marriott para os seus jantares com clientes às quintas-feiras.
Ou deveríamos falar sobre a Ápice Soluções Inovadoras? A cor sumiu do rosto dele. Ele parecia ter sido atingido fisicamente. Essa é uma empresazinha engraçada, não é? Prossegui, minha voz ganhando força a cada palavra. Ela tem apenas uma despesa: financiar a vida secreta da minha irmã, o apartamento de luxo na Vila Nova Conceição, aquele que você alugou sob o nome de solteira dela, as farras de compras, tudo pago com o empréstimo de R$ 150 mil que você me enganou para assinar. Clarice olhou para cima, o rosto banhado em lágrimas. Isa, por favor, eu nunca quis que isso acontecesse. É que nós nos apaixonamos. Amor. Levantei-me, a calma finalmente se rompendo, substituída por uma onda de fúria pura e justa. Vocês chamam isso de amor? Conspirar para fraudar a própria irmã? Mentir na minha cara por meses enquanto eu trabalhava até a exaustão para pagar pela fantasiazinha de vocês. Vocês não sabem a primeira coisa sobre o amor. Vocês são ladrões, ambos. Caminhei até a lareira e me virei para encará-los. Eles pareciam patéticos, destruídos. Ótimo. Os papéis do divórcio serão arquivados amanhã de manhã. Cássio, nosso pacto antenupcial é blindado, e as cláusulas de adultério e fraude significam que você sai sem nada. Você tem 48 horas para tirar seus pertences pessoais da minha casa. Depois disso, mandarei jogá-los na rua. Voltei então a minha atenção para Clarice. Ela soluçava abertamente agora. Quanto a você, eu disse, minha voz caindo para um sussurro gelado. Você não é mais minha irmã. Você não é mais bem-vinda nesta família. Você está morta para mim. Sentei-me, com minha taça de vinho intocada depois daquele primeiro gole. Esta reunião está encerrada. Achem o caminho da porta. Eu não os vi sair. Caminhei pela porta da frente, deixando-os nos destroços que haviam criado, e entrei no meu carro. Eu não dirigi sem rumo. Dirigi direto para a Figueira Rubaiyat, a churrascaria sofisticada onde meus sócios tinham uma mesa me esperando para comemorar minha promoção. A ironia era tão espessa que eu podia prová-la. Entrei, alisei meu terno e coloquei o sorriso que reservava para o advogado da parte contrária logo antes de um interrogatório devastador. Pela próxima hora, eu fui a imagem do sucesso. Eu ri das piadas deles, aceitei os parabéns deles e discuti o futuro da empresa. Pedi um bife ancho maturado a seco, mal passado, e uma taça do melhor Cabernet Sauvignon deles. Mas por baixo da fachada, minha mente era um turbilhão de ações frias e calculadas. Isso não era apenas uma traição pessoal. Eles tinham tornado isso profissional. E esse era um campo de batalha onde eu era rainha. Durante uma pausa na conversa, pedi licença. Não fui ao banheiro. Saí para o pátio tranquilo, o ar frio de São Paulo como um bálsamo na minha pele. Peguei meu telefone. A execução começou. Minha primeira ligação foi para Valdir, sócio de negócios do Cássio. Ele era um bom homem, um homem de família, que havia investido as economias de uma vida inteira na agência de marketing deles. Ele atendeu no segundo toque, a voz apressada. Isa, oi, o que houve? Tentei falar com o Cássio a tarde toda. É por isso que estou ligando, Valdir, eu disse, com minha voz totalmente profissional. Cássio não estará acessível. E a partir deste momento, ele não é mais o seu sócio. Estou enviando a você um arquivo seguro por e-mail agora mesmo. Sugiro que você o abra imediatamente. Enquanto ele falava, meu polegar já estava digitando, enviando o arquivo criptografado que eu havia preparado. Cavalcante contra Cavalcante. Ouvi o som de notificação de e-mail dele. Um arquivo. O que é isso? Ele perguntou, com a voz cheia de confusão. Ouvi-o clicando. Então, silêncio. Um longo e atordoado silêncio. Jesus Cristo. Ele finalmente respirou. Isa, estes são recibos de hotel? Isso é um extrato bancário de uma empresa de fachada? É, eu confirmei. Ele tem cobrado horas fraudulentas dos seus principais clientes para cobrir o caso dele. Pior, ele fez um empréstimo comercial de R$ 150 mil sob falsos pretextos. Ele expôs sua empresa a uma responsabilidade gigantesca, Valdir. Ele cometeu fraude. Eu não fazia ideia. Ele gaguejou. Eu sabia que algo estava errado. Os números dele estavam baixos. Ele estava sempre indisponível. Você precisa convocar uma reunião de emergência da sociedade esta noite. Instruí, com minha voz firme. Você precisa bloqueá-lo de todas as contas da empresa, cortar o acesso dele e colocar seu advogado no telefone amanhã na primeira hora.
Ele comprometeu todo o seu negócio. Certo, sim, claro, ele disse, com a voz tremendo por uma mistura de choque e fúria. Isa, eu sinto muito, muito mesmo. Eu também, Valdir, eu disse, e encerrei a ligação. Já foi. Respirei fundo e disquei o próximo número. Este era para Júlia Carvalho, a diretora sênior de marketing da Plenitude Bem-Estar, a maior patrocinadora de Clarice. Clarice era o rosto da campanha deles de vida autêntica, uma marca construída sobre confiança e valores familiares saudáveis. Júlia e eu havíamos trabalhado em uma negociação de contrato anos atrás. Tínhamos um respeito profissional uma pela outra. Isadora, que surpresa, ela disse, com uma voz calorosa. Ligando para falar sobre a renovação do contrato da Clarice, na verdade, Júlia, estou ligando sobre uma grave violação da cláusula de moralidade do contrato dela. Eu disse, indo direto ao ponto. Estou lhe enviando um arquivo. Acho que você vai querer ver, antes que sua próxima campanha vá ao ar. Enviei o mesmo pacote. As fotos, a evidência do caso com um homem casado, o marido de sua irmã, os detalhes da fraude financeira. O silêncio do lado dela foi ainda mais longo do que o do Valdir. Quando ela finalmente falou, sua voz era puro gelo. Oh, meu Deus! Ela sussurrou. Nossa marca inteira é construída sobre autenticidade e valores familiares. Não podemos estar associados a isso. Isso é uma catástrofe. Eu entendo completamente, eu disse, minha voz compreensiva. Sou irmã dela, então isso é difícil, mas minha obrigação profissional é com a verdade. O contrato dela tem cláusulas claras de proteção de reputação. Este comportamento é uma violação direta. Nossa diretoria fará uma reunião de emergência pela manhã, disse ela. A voz agora dura e decisiva. O contrato dela será suspenso imediatamente, pendente de rescisão. Estaremos retirando todo o conteúdo dela de nossas plataformas até a meia-noite. Você está tomando a decisão certa, eu disse. Desliguei. 2 já foram. Voltei para a minha mesa, deslizei para o meu assento e tomei um longo gole do meu vinho. Meu bife havia chegado. Estava cozido à perfeição. Do outro lado da mesa, meus sócios riam sobre um jogo de golfe. Meu mundo estava em chamas, mas nesta sala tudo estava normal. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto do Valdir. Reunião de emergência concluída. Sociedade encerrada. Com efeito imediato. Estamos tomando medidas legais pela fraude. A segurança está escoltando-o para fora do prédio agora. Outra vibração. Um e-mail de Júlia Carvalho. A diretoria foi notificada. O aviso oficial de rescisão está sendo redigido. Nossa equipe jurídica entrará em contato sobre a recuperação dos pagamentos adiantados. Eu cortei meu bife. Estava delicioso. Eles achavam que o caso deles era um segredo, um joguinho passional jogado nas sombras. Eles não tinham ideia de que estavam jogando no meu campo com as minhas regras, e eu tinha acabado de dar um checkmate neles em menos de 1 hora, tudo antes de a minha sobremesa chegar. As 24 horas seguintes foram um borrão de dominós caindo. Meu telefone se tornou o centro de comando para a demolição das vidas deles, e eu monitorei tudo com uma precisão clínica e desapegada. A primeira mensagem veio de Valdir antes do nascer do sol. Nosso contador forense está analisando os livros do Cássio. É pior do que pensávamos. Ele tem superfaturado há pelo menos 1 ano. Estamos registrando um boletim de ocorrência formal por peculato esta manhã. Então, não era apenas um divórcio e uma demissão. Cássio agora estava enfrentando possíveis acusações criminais. A reputação profissional dele não estava apenas danificada, estava incinerada. Em seguida veio a repercussão pública para Clarice. A Plenitude Bem-Estar não apenas retirou o conteúdo dela, eles divulgaram um comunicado público sobre o encerramento da parceria com embaixadores da marca cuja conduta pessoal não se alinha com nossos valores fundamentais de família e autenticidade. Eles não a nomearam, mas não precisaram. Os blogs de fofocas de influenciadores pegaram a notícia em 1 hora. Ao meio-dia, os outros patrocinadores dela, a marca de roupas fitness, a linha de cuidados com a pele orgânica, a rede de cafeterias locais, todos a haviam descartado, referenciando violações semelhantes de cláusulas de moralidade. A carreira cuidadosamente curada dela, construída sobre uma mentira de confiabilidade, havia evaporado em uma única manhã. Mas essas foram as consequências profissionais. As pessoais cortavam mais fundo.
Eu sabia que tinha que ser eu a contar aos meus pais. Eu não podia deixar que eles ouvissem sobre isso de um blog de fofocas ou de um telefonema de pena de um amigo. Eu liguei para eles às 8 da manhã, pedindo que ambos entrassem na linha. Mãe, pai, comecei, com a voz mais firme do que eu esperava. Eu preciso contar uma coisa a vocês sobre Cássio e Clarice. Eu expus os fatos de forma simples, sem emoção. O caso, os 6 meses de mentiras, a fraude financeira. Eu disse a eles que havia pedido o divórcio e que Clarice não era mais parte da minha vida. O silêncio do outro lado da linha era pesado, quebrado apenas pelo soluço contido da minha mãe. Meu pai, um homem quieto e estoico que sempre fora o maior defensor de Clarice, finalmente falou. A voz dele era áspera, escavada por uma dor que eu conhecia muito bem. Isadora, ele disse, e a finalidade em seu tom me deu calafrios. No que me diz respeito, nós temos apenas uma filha agora. E foi isso. Minha mãe chorou, perguntando como isso podia acontecer, mas meu pai estava resoluto. Clarice havia cruzado uma linha da qual não havia volta. A família em que eu havia crescido estava fraturada, talvez permanentemente. A vitória parecia amarga, coberta pelas cinzas do que havíamos perdido. Depois vieram as ligações dos amigos. Eles chegaram aos poucos o dia todo, um teste decisivo de lealdade. Algumas ligações foram constrangedoras de amigos em comum de Cássio e meus. Pessoas como Silvia, que eu conhecia há uma década. Isa, nós soubemos. Ela disse, a voz cheia de falsa alegria. Nós sentimos muito que vocês dois estejam passando por isso. Nós queremos que você saiba que estamos aqui para vocês dois. Ambos de nós? Eu perguntei, com a voz cortante. Silvia, não há 2 lados aqui. Ele cometeu fraude e dormiu com a minha irmã na minha cama. Você pode estar lá para ele, ou você pode estar lá por mim. Você não pode estar lá para os dois. A resposta gaguejante dela me disse tudo o que eu precisava saber. O círculo social que havíamos construído ao longo de 15 anos estava se partindo em 2. Mas outras ligações foram diferentes. Minha amiga da faculdade de Direito, Maitê, ligou pronta para a guerra. O que você precisa? Ela perguntou, sem preâmbulos. Um lugar para ficar. Alguém para cortar os pneus dele. Eu conheço um cara. É só dizer a palavra Isa. A lealdade feroz e inabalável dela foi uma tábua de salvação na tempestade. Ao anoitecer, eu estava emocionalmente exausta. Sentei-me sozinha na espaçosa sala de estar da minha casa agora vazia. As 3 taças de vinho ainda estavam na mesa de centro. Eu as peguei, levei-as para a cozinha e metodicamente lavei, e sequei cada uma. Ao colocá-las de volta no armário, senti um profundo senso de perda. Não era pelo Cássio ou mesmo pela irmã que eu achava que tinha. Era pela vida que havia se ido. As risadas fáceis nos jantares em família, os feriados compartilhados, a história confortável, tudo isso. Danos colaterais em uma guerra que eu nunca quis lutar, mas que eu fui forçada a vencer. 6 meses se passaram. As estações em São Paulo mudaram. As folhas de outono dando lugar ao primeiro frio, e com isso, a raiva incandescente dentro de mim esfriou para uma calma desapegada. O divórcio foi finalizado com eficiência implacável. Conforme previsto pelo pacto antenupcial, Cássio saiu sem nada além de seus pertences pessoais e uma montanha de dívidas legais. A investigação criminal por peculato estava em andamento, pairando sobre a cabeça dele como uma guilhotina. Eu havia mantido o investigador particular com honorários baixos, principalmente por uma curiosidade clínica. Os relatórios mensais dele eram lidos como um acidente de carro em câmera lenta. Após ser despejado da minha casa e demitido da firma dele, Cássio e Clarice tinham, previsivelmente, ido morar juntos, não no elegante apartamento dela na Vila Nova Conceição, que ela fora forçada a abandonar quando o dinheiro secou, mas em um aluguel de 2 quartos apertado e deprimente em um subúrbio sem rosto. O caso apaixonado e proibido, antes alimentado pela emoção do segredo e dos momentos roubados em hotéis de luxo, não conseguiu sobreviver à dura realidade do desemprego e do acúmulo de contas. Um relatório do investigador de outubro foi particularmente revelador. Sujeitos observados em uma altercação verbal no estacionamento do complexo de apartamentos. A sujeita Clarice foi ouvida gritando sobre perspectivas de emprego. O sujeito Cássio respondeu com acusações sobre a carreira inútil dela nas mídias sociais. A altercação durou aproximadamente 10 minutos. O conto de fadas,
havia se tornado um drama doméstico sombrio. A reputação profissional de Cássio em São Paulo era tóxica. Depois de semanas de entrevistas fracassadas, ele aparentemente havia aceitado um emprego de vendas de nível júnior em Ji-Paraná, Rondônia, uma cidade onde ninguém sabia o nome dele. O homem que antes comandava um salário de 6 dígitos e gerenciava contas multimilionárias agora estava provavelmente fazendo ligações não solicitadas para dentistas e quiropráticos, tentando vender a eles espaço de anúncio digital. Foi uma queda espetacular em desgraça. A tentativa de retorno de Clarice foi ainda mais patética. Ela havia tentado se reposicionar no Instagram, mudando de um estilo de vida saudável para uma sobrevivência crua e autêntica. Ela postava fotos granuladas com longas legendas sobre superar as adversidades e aprender com os erros, nunca especificando exatamente quais eram esses erros. Não funcionou. A internet tem uma memória longa. Cada postagem foi inundada de comentários de estranhos e ex-fãs. Autêntica como dormir com o marido da sua irmã, superando a adversidade de ser uma destruidora de lares e fraudadora. Capturas de tela dos recibos de hotel e artigos de notícias sobre os patrocinadores a abandonando se tornaram presenças fixas em sua seção de comentários. Ela era uma pária digital. A contagem de seguidores dela sangrava diariamente. Fiquei sabendo por um conhecido em comum que ela acabou deletando todas as suas redes sociais e estava trabalhando como caixa em um pão de açúcar de volta na nossa cidade natal, morando no porão dos nossos pais. Meu pai, fiel à sua palavra, aparentemente a tratava como um fantasma, falando com ela apenas quando absolutamente necessário. Minha mãe, com o coração partido, tentava manter um relacionamento tenso. A grande história de amor deles, aquela que haviam julgado digna de destruir 2 famílias, havia desmoronado sob a mais mundana das pressões, a realidade. A emoção se foi, substituída pela miséria esmagadora de pagar o aluguel, a humilhação da desgraça pública e o ressentimento de 2 pessoas egoístas presas nas consequências de suas próprias escolhas. Eu não sentia felicidade quando lia os relatórios. O prazer com o infortúnio alheio que eu esperava nunca veio. Em vez disso, senti um vazio estranho e silencioso. Eles não eram mais vilões na minha história. Eles eram apenas irrelevantes. As vidas deles eram destroços que eu estava vendo no meu espelho retrovisor, ficando cada vez menores enquanto eu acelerava pela rodovia em direção ao meu próprio futuro. Exatamente 1 ano após o dia em que minha vida se despedaçou, eu estava sentada no terraço de uma vila privada no Vale dos Vinhedos. O sol estava se pondo sobre as colinas ondulantes das videiras, pintando o céu em pinceladas de laranja, rosa e dourado. Uma taça de excelente Cabernet Sauvignon estava fria na minha mão. Esta era a viagem que eu havia planejado para o Cássio e para mim. Eu havia vindo sozinha e nunca havia me sentido menos sozinha na minha vida. O ano passado havia sido um ano de reconstrução radical. Eu havia reformado a casa, exorcizando os fantasmas da minha vida passada com pintura nova, móveis novos e arte nova. O quarto de hóspedes em que Clarice costumava ficar era agora meu espaçoso escritório em casa, um lugar de poder onde eu planejava minhas estratégias legais. Minha carreira não havia apenas se recuperado, ela havia disparado. A minha condução do meu próprio divórcio de alto risco e alto conflito havia se tornado uma espécie de lenda nos círculos jurídicos de São Paulo. Eu era a advogada que os clientes procuravam quando precisavam de um tubarão, alguém que entendia que vencer exigia não apenas habilidade, mas também sangue frio. Naquela mesma manhã, um e-mail havia chegado do sócio-gerente da firma. Meu nome estava sendo apresentado para o cargo principal. Aos 43 anos, eu estava a caminho de me tornar a sócia-gerente mais jovem nos 100 anos de história do escritório. O caso de Davi e Emma havia lançado acidentalmente minha carreira a alturas que eu talvez nunca tivesse alcançado de outra forma. A solidão que eu temia nunca se materializou. Ela foi substituída por uma solidão pacífica e intencional. Eu me reconectei com amigos verdadeiros, aqueles como Maitê, que apareceram com vinho e fúria justa. Eu até comecei a namorar de novo cautelosamente. Meus critérios mudaram para sempre. Eu não procurava mais por charme. Eu estava procurando por caráter. Enquanto as primeiras estrelas começavam a picar o céu escuro, meu telefone vibrou na mesa ao meu lado. Era uma mensagem de texto de um número que eu não reconheci, mas eu sabia quem era. O último fantasma era Clarice. Hesitei por um momento.
Então, abre. Isa, eu sei que você provavelmente nunca vai ler isso ou vai simplesmente deletar. Eu não a culpo, mas eu tenho que dizer. Eu sinto muito, muito mesmo. Não apenas por ter sido pega, mas por tudo. Eu estava perdida e egoísta e destruí a coisa mais linda da minha vida, nossa família, por algo que não significou nada no fim. Cássio e eu terminamos. Ele está em Rondônia. Eu estou na casa da mãe e do pai. Minha vida é uma bagunça. Eu sei que não mereço perdão, mas espero que um dia você possa encontrar a paz. Eu sempre amarei você como minha irmã. Eu li 2 vezes. As palavras de uma pessoa quebrada, agarrando-se a uma absolvição que não havia conquistado. 6 meses atrás, essa mensagem poderia ter acendido uma faísca de raiva ou até mesmo pena. Mas esta noite, sentada aqui sob o vasto céu estrelado, não senti nada. Foi como ler uma carta endereçada a outra pessoa, uma mulher que não existia mais. Meu dedo pairou sobre a tela. Pensei sobre a dor, as mentiras, o roubo. Pensei sobre a mulher que ficou paralisada em seu corredor, ouvindo o fim de seu mundo. E pensei sobre a mulher que eu era agora, forte, bem-sucedida e inteira em seus próprios termos. Apertei excluir. A mensagem desapareceu. Algumas pontes não são feitas para serem reconstruídas. Elas são feitas para serem queimadas até o chão, para que você possa encontrar um novo caminho a seguir. Levantei minha taça para o horizonte, o vinho tinto escuro capturando a luz das estrelas. Eu não estava brindando a queda deles. Eu não estava brindando a vingança. Eu estava brindando a mim, a mulher que havia caminhado pelo fogo e não apenas sobrevivido, mas que havia aprendido a forjar sua própria luz a partir das chamas. O final real pertencia a mim, e era mais bonito do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Muito obrigada por ouvir a minha história. Significa o mundo para mim poder compartilhá-la. Toda história tem suas lições, e estou curiosa para saber o que você tira da minha. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe-me saber a sua opinião nos comentários abaixo. E se a minha jornada ressoou em você, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias. Isso realmente ajuda.